Nesse vídeo, eu pergunto a você que verdadeiramente é vascaíno: qual é a expectativa que tem para um time desse do Vasco que você tem para o restante da temporada? Qual a expectativa que você consegue criar em cima de um time desse para segundo turno do Campeonato Brasileiro e fazer um apelo ao novo investidor que pretende comprar o Vasco? E se depois de um jogo desse você ainda pretende comprar o Vasco, que por favor faça logo um investimento, mesmo antes de fazer essa venda e concretizar essa venda, porque se não fizer, a Série B está muito mais próxima do que podemos esperar, né? Salve, salve família vascaína, tamo junto aqui para mais um vídeo no canal. Se você ainda não me conhece, sou megamente vascaíno e se você tá tão indignado quanto eu, né, depois de um jogo desse que o Vasco consegue fazer uma partida patética de um time patético e quiçá medíocre, que não consegue jogar, que só consegue jogar para trás. Eu me apresento a você, sou o Megamente Vascaíno, te dou as boas-vindas a você que é novo aqui no nosso canal e que provavelmente está revoltado e sem perspectiva de futuro com um time desse, né? Já se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e comentem nesse vídeo o que você achou dessa partida e o que você espera para o Vasco no segundo turno e no futuro, né, nessa disputa de Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. O que você espera do Vasco? Vamos direto ao vídeo. A família Lamáquia, senhores Lamarck, seu novo investidor, se o senhor ainda pretende comprar a SAF do Vasco, por favor, faça isso logo. E se não for possível fazer por trâmites judiciais, que invista, por favor, algum dinheiro comprando algum jogador, porque tem que trazer pelo menos 5 ou 6 atletas. Eu sei que a situação financeira do Vasco é difícil, está com problemas, mas se não trouxer esses jogadores, o Vasco não vai conseguir permanecer na Série A para o ano de 2027 e eu sei que isso os senhores não querem. As posições mais carentes, não tem nem como falar que é só uma, todas elas são carentes, a defesa está carente, o meio-campo está carente, o ataque está carente, o nosso ataque não consegue finalizar uma jogada, o nosso time só consegue jogar para trás sem efetividade numa jogada, né? Não tem uma jogada que o nosso time consiga, né, finalizar, concretizar uma tabela, um lance que chuta para o gol, não tem. Os jogadores parecem que tem que treinar 24 horas, né? Finalizações, toque de bola e cruzamento, porque o tempo inteiro o Vasco jogando para trás, sem ter uma criatividade para criar uma jogada. Eu sei que você vai falar, pô, mas as duas equipes estavam sem ritmo de jogo por conta da parada da Copa do Mundo, ficaram em atividade por muito tempo e no futebol isso cobra, fica como pendência, mas não tem como explicar. O jogo até encaminhava-se para 0-0, onde as duas equipes, como eu já falei, estavam sem ritmo de jogo para fazer uma partida melhor, mas infelizmente o Cauã Barros conseguiu transformar uma partida que já era ruim em pior, né? Como que um jogador profissional, um jogador que só faz isso na vida, não consegue receber um passe de um companheiro e tocar a bola sem ter todo esse perigo de gol, sem criar essa situação de gol para o adversário? O jogador que fez o gol, o Renato Kaiser, havia acabado de entrar e se tem alguém que estava sem ritmo de jogo, ainda mais o Renato Kaiser, que jogou, tomou a bola dele e fez esse gol, não é por conta de incapacidade mental dele de tocar essa bola. Se não dava para jogar, chutava-se para fora, retornasse a bola ao goleiro e o goleiro tocava a bola, espanava, mas nem isso ele tentou fazer. Tentou fazer uma coisa que não tem habilidade e capacidade para fazer, né? Que era apenas dominar uma bola, tocar para o Costa que estava do lado, ou voltar no Robert Renan mesmo, ou tocar para o Léo Jardim. Mas nem isso ele conseguiu fazer. No decorrer do jogo, o Vasco até conseguiu criar. O Vasco não chutou uma bola no gol e o Vitória chutou 2 bolas ao gol, sem perigo de gol nenhuma, bolas totalmente defensáveis. E o Vasco, ao contrário disso, não conseguiu chutar uma bola ao gol que fosse pelo menos no gol. Uma jogada que nós tivemos a chance de empatar logo depois do jogo, onde o Brenner recebe, consegue dominar e driblar e tocar para o Nuno Moreira aberto, sem ninguém na marcação, totalmente livre para finalizar, conseguiu finalizar para o alto. Pô, se for falar
Isso não pode acontecer um negócio desse, cara. Isso nem um juvenil aconteceria. Se botasse o sub-20 para jogar, o sub-20 não teria passado essa vergonha toda. Aquela bola ali, pelo menos no gol, ele tinha que ter acertado. Talvez um rebote, talvez uma situação de gol ali. Alguém pegasse a sobra e fizesse o gol e empatasse a partida. E tivemos essa chance logo depois do gol. Depois o Puma Rodrigues consegue fazer um cruzamento lindo na cabeça do DVD e ele cabeceia em cima do goleiro. Não conseguiu desviar a bola para o outro lado, que estava livre o goleiro aqui plantado no primeiro pau. Se ele toca a bola lá no segundo pau, era gol, nós empatava. E se tivesse feito os dois gols, teríamos vencido, teríamos saído do Barradão com a vitória. Eu sei que jogar no Barradão é muito difícil, né? Jogar no Barradão, ainda mais voltando aí de inatividade, né, por conta da Copa do Mundo, mas jogar no Barradão é muito difícil. Mas esse jogo não tem como falar que o Vasco era, mas o Vasco jogou bem, não jogou bem. Ali, o repórter ali, o narrador falando até que o Vasco estava jogando melhor e realmente estava um pouquinho melhor. Por quê? Porque o Vitória joga dessa maneira e você pensa que o Vasco estava melhor, mas não estava. O Vitória joga dessa maneira. O Vitória deixa jogar para sair no contra-ataque. O Vitória não ataca o adversário, o Vitória não agride o adversário. Jair Ventura, como todos sabem, um excelente técnico que está fazendo um excelente trabalho no Vitória, onde todos pensavam que o Vitória ia brigar pela zona do rebaixamento, coisa que o Vitória não está fazendo, e o Vasco está fazendo. O Jair Ventura tem essa característica. Ele não ataca, ele não agride o time, ele espera o time jogar e vem para o contra-ataque. Por quê? Eu falo isso, o Renato Gaúcho já falava. Posse de bola não quer dizer nada. Você pode ter 70% de posse de bola e perder o jogo. E o que foi o que aconteceu? E aí eu te pergunto novamente, para que você comente aqui nesse vídeo, aproveite e se inscreva no canal. Se der para hypar o vídeo, faça esse favor para nós, que cada vez chegar mais em Vascaíno esse vídeo conseguir atingir mais Vascaíno para mostrar quanto mais a indignação do Vasco. O Renato Gaúcho já dizia: eu olho para o banco, eu vejo quem? Eu vejo o Inês Trouxa, eu vejo o Brenner, eu vejo o DVD, eu vejo o Tietê, eu vou fazer o que da minha vida? Eu vejo o Lucas Freitas, eu vou fazer o que da minha vida? Eu não posso entrar em campo e jogar. E aí ele acabou sendo demitido por conta dessas falas, de falar que os colombianos também demoram mais a se adaptar ao futebol brasileiro, né? Que não foi o caso de Rojas, que também demorou um pouquinho a se adaptar, e Andreas Gomes, que já chegou se adaptando. Aí no segundo tempo, ele coloca o Andreas Gomes e outra coisa. Não podemos nem culpar o técnico por essa derrota. O jogo de hoje foi o jogo de apresentação do técnico para ele conhecer a equipe, tanto que ele não fez muitas modificações. Talvez ele não tenha entrado com o Andreas Gomes logo no primeiro tempo, por conta do Andreas Gomes ter ido para a Copa do Mundo, ter tido aquele desgaste, que nem teve tanto desgaste, porque o Andreas Gomes só entrou na primeira partida e depois não entrou mais, entendeu? Não dá nem para culpar o técnico. Vamos ver como é que. E o técnico também, eu não vi nenhuma modificação, parecendo que o técnico já impôs o seu estilo de jogo, que não impôs, porque o técnico não teve nem tempo disso, foram apenas 5 dias, né, da apresentação até o jogo, foram apenas 5 dias, então não dá para culpar o técnico ainda, apesar de ter muitos críticos que vêm falando sobre a atuação do técnico no futebol europeu, que tem mais derrota do que vitória, não dá para culpar o técnico ainda, e por isso ele não veio com praticamente o mesmo time, o mesmo formato de jogo, né? A mesma equipe ali, mesma coisa, não teve mudança nenhuma, até parecia que o Diniz ainda estava no time, tentando fazer aquele dinizismo que a gente sabe que se desse certo seria ótimo, mas como não deu certo, não tem como falar que foi bom nem que foi ótimo, então não dá para culpar o técnico ainda. E eu pergunto a você, a atuação do técnico ali, o comportamento do técnico, te agradou? Porque a mim agradou, porque pelo menos ele ficou ali à beira de campo, tentando dar instrução, chamando os jogadores, mas o trabalho dele ainda não se dá, né, para classificar, não se dá para julgar, então vamos devagar. Eu sei que a equipe tem que melhorar muito, né? Tentar essas negociações com o Nelson de Ossa, Jair Cunha, e ele nem colocou o Jair, que ele podia ter pelo menos colocado o Jair para dar mais uma minutagem ao Jair, uma vez que o Jair ficou 10 meses sem jogar devido à contusão. Ele podia ter colocado o Jair ali no finalzinho do jogo, faltando 10 para acabar, mesmo perdendo, mesmo sendo derrotado, para o Jair tentar fazer aquela movimentação ali, pegar mais confiança, né? Depois da contusão, sabe que quando volta perde um pouco da confiança, com medo de se contundir de novo no mesmo lugar. Ele não colocou, mas tudo bem, né? Vimos que, infelizmente, eu até gosto muito do futebol do Brenner, ele jogou muito bem no Fluminense, jogou muito bem no São Paulo, não foi tão bem na Udinese, mas
o Brenner, infelizmente, parece que não dá mais para ele ser jogador, ou no Vasco não dá mais. Se tiver a oportunidade de negociar o Brenner, e também aquelas falácias de influenciador, de youtubers aí que dizem que é o melhor do Brasil aqui na plataforma, né? Falando que Tietchan já estava praticamente fora, que Andrés Gomes tinha pagado tudo da rede social dele com referência ao Vasco, e tá todo mundo aí provavelmente não vai ser negociado, porque se não foi negociado aí, dizendo que Palmeiras tinha interesse em Andreas Gomes, ia mandar outro sei, não sei o quê. Se tiver a oportunidade de negociar Marina Nestrosa, Brenner, DVD, Spinelli, cara, negocia, porque eu tenho certeza que se contratasse o Aubameyang mesmo, né, mesmo com 37 anos, ele teria feito um gol ontem, cara, porque chance teve. O Spinelli teve chance, o DVD teve chance, o Brenner teve chance, o Nuno Moreira teve chance, mas não é botar a culpa na falta de ritmo de jogo, não tem como botar a culpa, né, no gramado, não tem como botar a culpa na chuva, não tem como botar a culpa em nada. O Vasco ontem não conseguiu jogar. A equipe é fraca, já vinha mostrando que era fraca até mesmo na época do Diniz, depois com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho que falou muito, falou, pegou o time na zona do rebaixamento e entregou na zona do rebaixamento, se gabando muito que chegou aqui, se tivesse conquistado a metade dos pontos, não estaria na situação que está, então justificar não adianta. Então é contar com a sorte, porque agora só depende de sorte, porque futebol mesmo, hoje nós não vimos o Vasco jogar, né? E eu pergunto a você de novo, você que chegou até o final do vídeo, venho de novo a te agradecer e espero que você comente aqui. Vou pedir você novamente que se inscreva no canal, porque a única coisa de boa que pode acontecer nesse vídeo é se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que fazemos aqui. Esse é o primeiro vídeo do dia, né? Trazendo informações, porque informações não tivemos como trazer, né? Olha a hora que é. Então, coisas boas não vão acontecer neste momento. Fiquem todos com Deus, né? Tenham um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.